Então, nosso episódio hoje da live com a Edilza Faustino é com a nossa querida aqui, Gleide Dias. Gleide Dias, que é especialista em educação para pessoas com deficiências nas diversas áreas de deficiência. Sim. Fala um pouquinho, se apresente um pouquinho, Gleide. Eu sou Gleide Dias de Medeiros, especialista na área de deficiência, todas as deficiências possíveis e impossíveis, e também há 37 anos que eu trabalho com pessoas com deficiências visuais. Trabalhando com crianças de 0 anos de idade até 70, 80 anos, que eles possam ir até a instituição. De todas as idades? Todas as idades. E qual é a instituição? Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte, fica no Alecrim. Aquele famoso que o pessoal chama carinhosamente de Instituto dos Cegos. Instituto de Cegos. Né? Todo mundo chama Instituto dos Cegos. Instituto de Cegos. Eu lembro muito, desde que eu era criança, assim, adolescente, eu passava ali de ônibus, que eu estudava, ia para a Zona Norte, e eu via, às vezes, os meninos jogando ali. O ônibus parava bem em frente por ali, porque tem um sinal, próximo, né? Para bem próximo e a gente ficava vendo. E sempre tive muita curiosidade de como é esse trabalho, né, no Instituto de Cegos. Como surgiu esse instituto e como foi o seu interesse nessa área? Ele tem 71 anos. Sim. Né? Foi criado por alguns médicos, farmacêuticos, um grupo de pessoas interessadas de melhorar a vida das pessoas com deficiência visual que vivia a pedir na rua. Então, Sim. Eles deram início a dar, hoje chama-se cesta básica, né? E eles ajudavam dessa forma, faziam aquelas cestas básicas e entregavam essas pessoas. Mas eles começaram a observar, quanto mais eles ajudavam, mais eles não saíam da rua, ficaram acostumados a pedir, né? Sim. Então, eles resolveram criar, né? Formaram uma equipe e criaram essa instituição nos escritórios, nos consultórios, atendendo aquelas pessoas que ficavam próximo lá às clínicas. Sim. Logo em seguida, eles arranjaram um espaço nas Rocas, né? Onde é próxima à Feira das Rocas, e lá criaram o Instituto de Cegos. O Instituto de Cegos começou a ser visto e foi começando a crescer. E então, o presidente dessa época, ele recebeu um terreno no centro do Alecrim, onde ele é construído hoje, né? Passando muitos anos, porque não tinham condição de construir, mas mesmo assim foram e se apossaram lá, né? Que o Instituto era para ser onde é o centro de saúde. Ali o centro clínico do Alecrim. Centro clínico. Sim. Só que quando ele chegou nos anos 60, construíram, né, o centro de saúde e eles não podiam mais assumir o espaço, né? Já estava construído, o governo tinha tomado posse, né? Porque eles não tomaram posse no período. E então, tiveram de fazer um trabalho muito grande para tirar os poceiros vizinhos, onde hoje é o Instituto de Cegos, e lá começou a construção. Sim. Bem devagar mesmo, fizeram umas 3 ou 4 salas, e hoje o Instituto é muito grande, graças a Deus, a população em geral, né, que nos ajudam a manter o Instituto de Cegos. Olha que história linda. Muita gente não tem nem noção de como começou, né? Eu chego até, já sei que vai ter muita emoção, eu me emociono muito fácil, porque eu já comecei a imaginar aquelas pessoas na rua, porque hoje a gente não vê muito, mas antigamente a gente via pessoas que perdiam a visão ficar na rua pedindo, né, ajuda. E aí, para ajudar, eles criaram esse instituto. E hoje as pessoas ajudam, as pessoas cegas se encontrarem na rua, ajudam porque quer, né? Porque os governos, né, criaram leis, né, projetos para ajudá-los a sair da rua. O benefício social. Tem o benefício social e tem o Instituto de Cegos que tanto reabilita essas pessoas para eles serem bem-sucedidos na vida. Olha só, ainda falando aqui da criação do Instituto, pessoas que se compadeceram de outros seres humanos que estavam na rua precisando de ajuda, né? No entanto, o que é que eles fizeram? Plantaram a sementinha e foram desenvolvendo um trabalho que se tornou no que é hoje. Então, eu sempre trago para cá histórias que possam servir de exemplos.
assim, a gente quer que as nossas conversas e os nossos bate-papos toquem e também faça pessoas ficarem incentivadas e motivadas para fazer o bem também. E essa história, ela é emocionante. E aí criou-se um instituto e então é um órgão sem fins lucrativos. Ele é uma instituição, é uma ONG. É uma ONG. E no Rio Grande do Norte existe ele. Sim. Como escola, né, que educa e reabilita as pessoas com deficiência visual. Tanto ele cego como as crianças de baixa visão. E que tenha outras deficiências. Lá, quando chega, nós olhamos a deficiência visual e outras deficiências que essa criança venha trazer ou esse adulto venha trazer. E aí guiamos, né, de uma forma, orientamos, melhor dizer, que eles procurem o neurologista, procurem onde o setor melhor que ele possa ser aceito, né, e fazer o tratamento necessário. Agora, trabalhar na reabilitação é o Instituto de Cegos que trabalha. O direito de ir e vir. E vir. Isso é constitucional, inclusive. É verdade. Né? Então, vocês estão garantindo um direito fundamental do ser humano, que é o direito de ir e vir, que está na nossa Constituição Federal. Cada momento aqui que a gente vai contando a história, vai surgindo, né, situações de benefício mesmo para a sociedade, para o cidadão, porque tem que ver essas pessoas como um cidadão. E são cidadãos, né? Na hora que ele chega dentro do Instituto, nós recebemos ele logo que ele nasce, né? O bebezinho, nos primeiros dias de vida dele, se ele nasceu com deficiência, os pais têm por obrigação de levá-lo ao Instituto de Cegos. É um sofrimento muito grande, é um luto muito grande, mas as pessoas têm que ter consciência que sem a instituição, sem os técnicos para poder trabalhar essa criança vai criar outros problemas sem necessidade. É porque quando nasce uma criança com um problema na visão, que não enxerga, né, e logo que isso é detectado, para os pais deve ser É um luto muito grande e eu sou a pessoa que acolho todas as pessoas que chegam dentro da escola. Eu tenho uma abrangência muito grande. Eu tenho uma abrangência confusão, muito grande. A pessoa fica confusa sem saber o que fazer. Porque você tem que ter uma pessoa que possa escutar o sofrimento daquele ser que chega naquele momento com o filho no braço, ou com um adolescente ou um adulto, e você ter a tranquilidade de sentar e escutar muito, e deixar ele chorar à vontade, e depois vai dizendo os caminhos a percorrer. É porque essa escuta é muito importante. É muito importante. É uma escuta qualificada. Qualificada. Tem que ter o respeito, né, com o outro, porque nós não sentimos a dor do outro, né? Sim. A dor é dele, não é minha. Mas eu tenho que ter consciência e o respeito de ouvi-lo com tranquilidade, maior paciência que Deus me dá, de acolher aquelas pessoas com muito amor. Que missão. E ao encerrar a conversa com os pais que levam as crianças ou vizinho, quem quer que seja, quando eles saem, eles dão graças a Deus a querer me abraçar e dizer que encontrou um caminho de esperança. Que coisa boa de se ouvir de alguém, né? Quando você tem uma missão e aí é a sensação que a missão está sendo cumprida. Quando você ouve isso. E como foi que você chegou ao Instituto dos Cegos e a esse trabalho? Assim, a minha vida toda, eu tenho 50 anos como funcionária pública. Sim. E desde o início, eu tinha 13, 14 anos, eu queria ser professora. Não sabia como ia ser professora, né? Mas já sabia o que queria. Aí eu trazia os meus vizinhos para ensiná-lo. Sim. E algumas crianças que os pais até me davam um dinheirinho, porque sabia que a criança estava aprendendo. Mas eu trabalhava com aquelas crianças com deficiência, mas eu não entendia a razão. Né? Sabia que elas tinham dificuldades, mas que dificuldades? Que eu não sabia de nada sobre como trabalhar com eles, mas eu usava todos os meios, né, da minha intuição, né, para poder eles aprenderem. E logo em seguida, eu fui para uma escola particular. Sim. Do bairro, né? E lá
encontrei mais uma vez uma família com 4 ou 5 crianças, todas com deficiência intelectual. Sim. E eu trabalhei com todas elas foram muito bem resolvidas. Isso no Alecrim? Não, lá na Lagoa Seca. Lagoa Seca. Eu nasci no Alecrim, Sim. mas essa minha parte que eu estou contando é quando eu morei em Lagoa Seca. Sim. Mas nunca me chamou assim a atenção. Aí eu fui fazer o pedagógico. Eu disse, eu vou ser professora mesmo, que não é possível. Já sou professora, Já agora sou professora, né? Agora eu vou já atrás do nasci diploma. professora, né? E fiz pedagógico, e logo quando terminei o pedagógico, eu fui e fiz o concurso público. E quando eu fui receber a minha apresentação na escola, a primeira coisa que me mandaram foi para a clínica Ito Carrilho. Com pessoas também com deficiência intelectual. Aí eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, será que eu vou viver a vida inteira só trabalhando com pessoas com deficiência? Mas fiquei calada, né? Fiz meu trabalho. E logo em seguida foi criadas as escolas especiais, as salas especiais na educação especial. Sim. E eu fui por uma pessoa que me avisou, eles estão abrindo matrículas, inscrições para as pessoas que querem trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizagem nas salas especiais. Aí a pessoa disse assim, vá lá que você vai ser uma grande professora. E assim eu fiz. E por coincidência, foi aqui bem próximo. Sim. Esse mesmo caminho. E eu fui trabalhar com crianças especiais. Trabalhei bastante anos com crianças especiais. Tive de ir morar em Manaus. Quando cheguei lá, fui trabalhar na PAI de Manaus. Sim. Trabalhei na PAI de Manaus com crianças também, síndrome de Down e outras deficiências. Voltando para Natal, o diretor do Instituto de Cegos, sabendo que eu estava voltando para Natal, eu tinha que me apresentar no Estado, né, que eu só tirei 2 anos de licença, ele disse que gostaria que eu fizesse uma visita ao Instituto. Aí eu disse, não vou ficar na sala especial. Aí eles mandaram mais uma vez um aviso para mim que gostaria que eu fosse conhecer o Instituto. E, por graça de Deus, eu fui. E quando eu cheguei, me apaixonei pelo Instituto. Comecei a ensinar, porque nesse tempo não existia crianças nessa instituição, né? Era uma instituição muito pequena, o espaço era muito grande, mas as salas eram muito pequenas. Sim. Aí eu aprendi rápido o Braille, né? E comecei a trabalhar com esses adultos, que eram pouquíssimas pessoas. Sim, porque o Instituto ainda estava em desenvolvimento. E ninguém quase conhecia, né? Sim. Até hoje ainda temos dificuldade de ver. Tem muita gente cega que não quer ir ao Instituto, que tem medo. Imagine tantos anos atrás. E na hora que eu assumi esse cargo, alfabetizando os adultos, aí eu fui convocada pela diretoria para ser estimuladora. Sim. De bebezinhos, que eles iam começar a procurar crianças cegas em Natal. Para também poder ajudar. Para poder começar o trabalho com crianças cegas. Que existia muita criança nesse período cegas. Isso era um convênio com o poder público? Não. Era paralelo. É paralelo. Você continuava professora? Professora, né? Eu fui cedida para o Instituto de Cegos. Sim, então era como se fosse um convênio. O Estado lhe cedeu. E até hoje é convênio. Sim. Um convênio Estado, município e Instituto de Cegos. Aí eles disseram, eu vou mandar você para Campinas, São Paulo e Campinas, né? Sim. Para fazer uma especialização na área de estimulação precoce. Aí eu fui para São Paulo. E quando eu voltei, a sala estava pronta e eu fui vários anos estimuladora de crianças que hoje já têm 30, 40 anos. Eita, que história bonita. E que essas crianças que passaram por mim, a 50% ou 70% dessas crianças hoje são bem-sucedidas, são pessoas que trabalham nas universidades, são professores. Sim. E eu fico muito honrada com cada uma daquelas crianças que eu encontro, né? Que eu sei que eu fui início, né? Eu fico toda arrepiada, só de pensar. Que os primeiros passos deles foi dado com minha orientação. Porque quem tem crianças com deficiência visual, que não tem experiência, que não vai para lugar nenhum, fica com a criança, eles têm medo até ensinar a criança a engatinhar. Sim.
a criança andar, a criança falar. É por falta de conhecimento Falta de também, conhecimento, né? e eles se fecham de uma forma que acham que aquela criança não vai ser capaz de desenvolver. Sim. E Né? antigamente as pessoas tinham vergonha. Muitas famílias tinham Mas ainda vergonha existe isso. Viu? quando nascia uma criança com deficiência. Mas ainda tem muitas pessoas. A gente teve aqui na mesa, um dos primeiros episódios nossos era uma mãe de criança T21, né? Que síndrome de Down, que aí... e eu lembrei de um fato conhecido meu, que uma moça tinha a síndrome e quando ela era criança, ela era trancada num quarto. Trancada, as pessoas não sabiam lidar e trancava, botava uma grade e dava comida pela grade. Eu tive alunos na clínica de Torcarrilho, né, quando eu trabalhei, de pessoas bem sucedidas de Natal, que ela só tinha paz quando estava lá. Aí, né? por falta de conhecimento... Falta de conhecimento, aí ela dizia que ela era agressiva e tinha as babás, né? Não sabia tratar. Aí eu colocava dentro do quarto para ela poder comer e dormir, né? E muito medicamento para poder dormir, para deixar a família em paz. Como é que se criava um ser humano dessa forma? Mas eu te digo uma coisa, até hoje ainda existe. É um preconceito dentro da própria casa. É um preconceito muito grande e precisamos trabalhar muito, muito, muito. As pessoas esquecem muito desse trabalho junto à população. Se fala em todos os temas e só fala na inclusão, mas essa inclusão não está tão perfeita como é para ser. É porque, assim, vamos ser aqui realistas. Muitas pessoas que falam inclusão, é por modismo. Porque Verdade. virou moda falar de inclusão social, mas essa inclusão está sendo feita de verdade? Está começando dentro da própria casa? O poder público está proporcionando educação para os pais saberem o que é incluir um filho? A gente precisa também refletir sobre isso, não é verdade? É verdade. Eles ficam num luto muito grande. Aí é a necessidade de uma equipe para poder avançar, né? A forma de lidar com essas crianças, esses adultos, né? Que a primeira coisa que fazem com as pessoas, com um adulto que cega, né? É deixar eles deitados em uma rede, né? Dando comida na boca e vai defiando. E muitos eles morrem de tanta tristeza, porque eles ficam isolados. E nós não podemos aceitar, né? Uma atitude tão sem lógica, sabendo que se procurar, que hoje tem muita facilidade de se procurar, né? Pega o celular, todo mundo hoje tem um celular, né? Internet, no mundo virtual, né? E tem pessoas que dizem, não tem mais o que fazer. Tem sim. Porque quando nós pensamos num problema desse, nós trazemos para nós, se fosse comigo, né? E como vamos lá, nós temos o ser humano, assim, basicamente, e de forma assim, bem simples, temos 5 sentidos, né? A visão é um deles. Aí você perde a visão, mas você ainda tem 4. Para você desenvolver, para você viver bem. Não é verdade? É verdade. Basta isso ser trabalhado. É necessário ser trabalhado, né? E ter aquela vontade de trabalhar e se ajuda. E outra coisa, a família não precisa nem trabalhar tanto, porque na hora que ela vai para a escola, nós orientamos a família. Sim. Mas é muito mais orientado o paciente, né? Sim. Que necessita ele aceitar e fazer a parte dele. Sim. Porque não é só a família, né, que vai fazer a parte dele. Quem vai fazer a parte dele, principalmente quando ele é adolescente e um adulto, ele vai ter que ultrapassar todos os limites da vida para poder alcançar, né, algo que ele vai propor na vida dele. Vamos já chegar nessa parte, vamos falar um pouquinho mais dos adultos, mas só para as pessoas que vão assistir, que a gente, né, vai transmitir isso aqui para muita gente, eu espero que sirva de exemplo e de lição para muita gente, de aprendizado, né? Que seja um podcast educacional, para as pessoas entenderem o que é estimulação precoce. Sim, estimulação precoce, você vai estimular a parte sensorial, a parte motora. Quando você tem um bebê
que é dito normal, nós falamos de criança dita, que não tem nenhuma deficiência, né? Sim. Você coloca ela, você toca nela, você faz movimento com ela, você fala com ela, dá brinquedos com ela. É do mesmo jeito que você vai fazer com a criança que nasceu cega. Sim. Né? Os mesmos estímulos, sendo que tem uma forma de expressão, de lidar com essa criança, mais presente, né? A criança tem que ter segurança no que você vai fazer. Sim. Porque uma criança que está enxergando, se você for entregar algo para uma criança que está enxergando, ele vai notar, ele vai saber o que você está entregando. Sim. O objeto. Ele pode ser que ele não identifique, é muito bebezinho, muito criança, mas ele vai levar a mãozinha para segurar o objeto. Ele, né? Vai relacionar a imagem com o tato. E a criança cega, não. Você tem que levar até ele, fazer com que ele segure. E se ele tiver medo, você tem que esperar o tempo dele. Sim. Nós precisamos trabalhar o tempo da pessoa que perdeu a visão ou que nasceu cego. Sim. Né? Tem pessoas que pegam a criança cega e acham que não, ele vai ficar ali deitadinho, sem movimento nenhum, porque ele é cego. Ele é só cego. Mas ele tem audição, né? Ele tem o cérebro normal. Né? Vai desenvolver a fala, vai desenvolver o caminhar dele, né? O andar dele, né? A locomoção dele. O senso de direção dele vai ser diferente, mas ele vai desenvolver? Diferente, adequado a cada pessoa. Sim, né? Sim. Isso é muito interessante, né? Para você entender que já de bebê, de criança, tem que fazer essa estimulação precoce. E tem também outra coisa que eu queria que dissesse para as pessoas entenderem, o que são as práticas educativas de vida independente. Aí já são com os adultos ou já lida também com a criança? Começa com a criança. Na hora que você vai dar banho na criança, você vai dizer para ele onde é que ele vai tomar banho, né? Se é na banheira, tem que fazer com que a criança vai estar na banheira, dizendo a cor, ele não enxerga. Sim. Mas você vai dizer, se for uma menina ou um menino, que for a cor que você for mostrar, você tem que dizer a banheira. Não tem mais muito isso, mas as não cores existe, são, né? Mas tem que dizer a cor. Aí você vai dizer, a banheira é azul, a banheira é azul, verde. olha o formato. Ele mesmo pequenininho. Sim. Coloca ele sentadinho, quando ele, no momento da idade dele, né? Quando ele tiver malzinho, vai colocando a mãozinha e ele vai aprendendo o limite, né? Noção de espaço. Noção de espaço, para que ele vá aprendendo o cheiro do sabonete. Sim. No momento que a criança já pode pegar o sabonete, ou antes mesmo, ele bebezinho, ele tem que sentir o cheiro do sabonete. Sim. E dizer que aquele sabonete, que ele vai ficar perfumado. Aí vai dizer, mas é tão pequenininho para saber, mas é necessário. Vai pentear o cabelo da criança, vou pentear seu cabelo. Sim. Olha seu cabelo como é lindo. Aí coloca a mãozinha da criança na cabecinha dele para ele sentir. Conhecer os pezinhos, as mãos, os olhos. Né? Nunca dizer, você é cego. E sim dizer assim, olha, você tem olhos, boquinha, através da música, né? O mesmo as mesmas que a gente dá para as crianças, que a gente vai ensinando, botando a mão no olho, ensinando, aqui é seu olho, seu nariz, e vai repetindo. Não existe diferença de uma criança dita normal para as pessoas cegas. Só que as crianças que enxergam, às vezes, ela necessita de uma estimulação. Sim. Só que os pais deixam passar. E quando chega, vai para a escola, ela tem toda uma dificuldade. Por quê? Porque ela não foi estimulada. Sim. Aí acha que a estimulação essencial é só para as crianças cegas, mas não é verdade. Todas as crianças têm que ser estimuladas. Em todas as áreas, para poder ela ter um desenvolvimento social, intelectual, motor, razoável à idade deles. E aí é onde entra a educação da família. Educação da família. Porque se a gente observar, aquelas crianças que são mais estimuladas em casa, na escola elas se desenvolvem melhor. É verdade. Na escola elas aprendem mais rápido. É verdade. Aquelas que têm um estímulo em casa. Então é a mesma coisa com quem não tem a visão. Com quem não tem a visão. Mesma coisa. E quais as atividades, além desse acolhimento, né, de estimulação precoce, as outras atividades que são desenvolvidas lá no Instituto? Aí vem a estimulação essencial de crianças, que ela fica de 0 ano de vida até 3 anos, 6 meses, 4 anos e 6 meses, sim, dependendo do desenvolvimento dela. Se ela for uma criança que tem um desenvolvimento muito rápido,
né, que fique adequado a ir para uma escolinha infantil, né, ela já vai para o ensino infantil. Sim. Nós temos uma criança lá com 2 anos e 9 meses, ela nasceu cega, né, nasceu até sem o globo ocular, mas ela foi tão bem preparada na escola e a família também acolheu de uma forma tão grande, tão perfeita, que ela já está indo da sua casa para a escola, no ônibus escolar, Sim. com as acompanhantes. Que coisa boa. Para você ver, quando o trabalho é perfeito e os pais ajudam, a criança chega nesse nível de desenvolvimento igual a qualquer criança. Então, ela vai tranquila para a escola. Sim, sim. Para o ensino infantil. Isso é algo assim, gente, a criança, ela precisa do estímulo. A gente é bom repetir para as pessoas pegarem um trechinho do podcast. Precisa estimular a criança da mesma forma como se ela tivesse a visão. É do mesmo jeito. Não existe diferença. Agora, se não está sabendo, procure o Instituto de Cegos, que lá vai ser muito bem informado. E lá chegam muitas pessoas porque eu imagino que as pessoas que adquirem a deficiência visual depois de adultas é algo muito mais confuso do que quando você já nasce. Porque quando você nasce, a gente está falando dos estímulos que são ensinados, igual é ensinado para as outras crianças. E essas pessoas que aprenderam o desenvolvimento de um jeito e aí, de repente, param de enxergar. Quando elas chegam lá, como é que elas chegam? Nós atendemos crianças, né, da estimulação e também temos as crianças que vai receber reforço escolar e para as salas de atividade da vida autônoma. Né? Ela vai aprender a usar a bengala. Sim. A partir da criança que começa a caminhar, ela já começa a usar a pré-bengala. Sim. A pré-bengala. E depois, a partir de 7 anos, ela já usa aquela bengala que o adulto usa. Sim. Dependendo, porque tem seu tamanho adequado para cada pessoa. E elas recebem o reforço escolar na instituição. Aí temos músicas, temos a área de informática, temos a AEE, né? Que eles vão com as dificuldades da escola, que as escolas hoje precisam ter uma mudança muito grande, né? A maior parte dos professores não estão sabendo ensinar as crianças com deficiência visual, né? As crianças não estão aprendendo o braille tanto quanto é necessário. Aprende na escola, no Instituto de Cegos, mas quando chega na escola o professor não tem tempo. E o professor não sabe. Não sabe, mas ele tem a obrigação de saber. Na educação básica deveria, então, ser... Mas é assim. Ser obrigatório que o professor tenha aula de braille. Quando você vai cursar alguma faculdade, você aprende o braille. Sim. Você aprende o soroban, que é o método de ensinar matemática. Uhum. Você aprende a orientação mobilidade, que é a locomoção de orientar as pessoas. Só que as pessoas passam despercebida e acham que é muito difícil. E, às vezes, aquela criança fica só sendo ouvinte. Sim. Que é o maior prejuízo do ser humano que está tendo hoje é a história de ouvir. Ele não faz prova escrita. Sim. Ele faz prova oral. Né? Então, eu fico muito constrangida quando eu sei que a criança que poderia escrever, ela não está escrevendo, ela está ouvindo só. Então, ela só ouve e depois ela tem que assimilar aquilo para fazer uma prova oral. Aí vem o professor, faz a prova oral para essa criança e essa criança não aprende a escrever, né? E aí tem uma exclusão. Porque enquanto todos os outros alunos têm a opção de ouvir, mas também tem a opção de escrever. De tirar do quadro, de ir para casa e ler para poder rever o assunto e estudar para a prova, a criança com deficiência visual, ela não tem essa opção. Ela está sendo excluída da opção que é dada a todo mundo. Porque a criança cega, ela tem a obrigação, o governo tem a obrigação, as escolas e os professores têm a obrigação de aprender o braille, né? Ou ensinar a criança a escrita cursiva. Sim. O tamanho da letra, tem toda uma estrutura, né? De como você tem uma criança que tem baixa visão, né?
A criança cega, ela vai para o braille. Sim. Mas a criança que tem baixa visão, o professor tem que fazer vários testes com essa criança para saber como é que ela está enxergando, qual o número de letra que ela está enxergando. Sim. Né? Como é que ela coloca o caderno dela para ler, como é que ela coloca o livro para ler. O tamanho da letra está adequado para aquela criança, então tem que ser feito esse trabalho. E as pessoas acham muito difícil, eu sei que tem professores que fazem, né? E olha como é sério a educação e como é algo tão importante, né? Porque vai além de antigamente era giz e quadro. Hoje já quase não existe, né? E hoje já quase não existe. Né? Tem os vídeos, as videoaulas, tudo, mas tem que ir além disso, tem que se identificar as crianças que têm dificuldade e por que tem essa dificuldade. Muitas vezes é uma baixa visão. Baixa visão. E a família não identificou. E a família nem a escola, né? Porque quando chega uma pessoa no Instituto de Cegos, aí só entra no Instituto de Cegos com o laudo médico. Sim. Então, o laudo médico tem o CID. Todo laudo médico tem o CID, né? Então, você tem que pegar aquele CID daquela criança ou aquele adulto e ler para saber qual o tipo de visão que ele tem. Depois vai fazer os testes com ele. Sim. Porque na hora que você não faz o teste, você inclui ele como uma criança que não quer aprender. A criança, às vezes, não é a criança que não quer aprender. É porque o método que está sendo ensinado não está adequado com a criança. Então, o aprendizado não é culpa da criança. Não é culpa Não se identificou o método certo. Não é culpa da criança, né? Entendi. É culpa das pessoas que não procuram ver aquela criança, tirar um horário, né? E ver como é que a criança está enxergando. Sim. Como é que ela enxerga, né? Um professor que deixa a criança, diz que coloca na cadeira da frente e manda a criança tirar do quadro, isso é uma coisa inaceitável. Para mim, sim, como professor, eu acho inaceitável fazer uma maldade dessa. Sim. O que o professor poderia fazer era, quando ela fizesse o resumo do que ela vai estudar, que ela vai ensinar, sim, ela colocasse uma letra maior, que ela já sabia, ela poderá saber o tamanho da letra que a criança vai ler. Sim. Então, ela daria para a criança lia e acompanhava a forma dela falar a aula. Sim. Ficaria muito mais fácil para a professora e para a criança, para a criança aprender. Porque olha só que fazer de conta que se ensine, que a criança aprende, é uma dor insuportável para o futuro desta criança. É criminoso. Eu acho. Podar o direito da criança aprender. É impedir que a criança aprenda. Aí diz assim, ele não aprende não. E é criminoso por quê? Porque está fingindo que está ensinando. Fingindo que está ensinando por quê? Com facilidade. Porque se eu sou professor de sala de aula, seja de onde for, e eu tenho uma criança que eu estou com dificuldade de aprendizagem, eu não estou sabendo lidar com ela, procuro um lugar que ensina. Sim. Porque o Instituto é aberto para todas as pessoas que têm dificuldade, não importa que seja pai, que seja professor, que seja diretor, né? É necessário que vá à instituição. E lá nós mostramos como essa criança escreve. Qual o material dessa criança de baixa visão? Sim. Porque quando a pessoa é cega, sabe que tem a reglete, tem o pulsão, papel peso 40. E quando é criança de baixa visão, tem o caderno especial, né? A letra adequada para a visão dessa criança. Sim, entendi. E aí, voltando a falar dos problemas das pessoas que adquirem por doenças, é muito comum por diabetes. Aí pronto, né? atendemos. Aí como é que esses adultos chegam lá? Como vocês acolhem? Pronto, do mesmo jeito que acolhemos um bebezinho, acolhemos um adulto, né? Sim. Com muito carinho, com muita atenção e com muito respeito. E eu chamo muita atenção das pessoas que prestem muita atenção à história da diabetes. Sim. Tem importante. Uma quantidade imensa de pessoas diabéticas, jovens, adultos e idosos, de uma má alimentação, chega a diabetes. Aí diz, não, a diabetes é só eu não comer açúcar, não. A diabetes causa muitos transtornos. Tem pessoas que não têm perna, tem pessoas que não têm os dedos, que cortam, né? Mutilação, né? São mutilados. Além da cegueira, eles são mutilados. Agora, por quê? Não é só o idoso. Pessoas muito jovens chegam desse jeito na instituição. Aí tem que ir para as máquinas, né?
fazer todo aquele processo, né, de hemodiálise, Hemodiálise, né? Pronto, e o que tem de criança ao adulto, porque a criança já nasceu diabética, né? Tem criança que já nasce diabética, mas esses que é adquirido é por falta de boa alimentação, de boa alimentação e de entender que ele está iniciando a diabetes e tem que ser cuidado, tem cuidados. Eu vi um palestrante que estava dando uma palestra sobre diabetes e ele dizia muito assim, que diabetes é matemática, né? É o que você come menos o que você gasta. É verdade. Se você se alimenta mal, isso não sou eu que estou dizendo. Eu vi numa palestra, que era uma palestra de 3 dias, sobre como tratar, como cuidar e como prevenir a diabetes. Então, a matemática. O que você come não pode ser muito além do que você gasta. E se você, mesmo você tendo diabetes, se você faz atividade física, se você controla a alimentação, controla aquela quantidade que você vai ingerir de glicose, principalmente, né? Ou de outros alimentos que viram glicose na hora que você come, você vai conviver com diabetes pro resto da vida sem ter mutilação, sem perder a visão. É verdade. Porque a diabetes, ela é muito silenciosa, né? Muito silenciosa. Eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. O meu pai descobriu que estava com diabetes com 72 anos. Ele não gostava de ir a médico, não gostava de fazer exame. E foi ali, aí de vez em quando ele tendo uma tontura, ninguém sabia o que era. Quando foi ver a diabetes, já estava bem avançada, altíssimo, e ficou com aquela... ficava descompensando. Uma hora estava muito alta a glicose, outra hora estava baixa. O organismo não conseguia mais equilibrar, né? Então, em algumas pessoas, como meu pai, ele não ficou, não teve mutilação e nem perdeu a visão. Mas eu já conheço pessoas que perderam a visão e conheço pessoas que sofreram mutilação. Então, a diabetes, ela não direciona só para a cegueira. Pode acontecer outras, no corpo inteiro. No e aí, corpo inteiro. Quando acontece... Eu conheço um caso vários casos de pessoas já com 40 e tantos anos, com 50 e tantos anos, que não perceberam que estava perdendo a visão e de repente perdeu total. E era por causa da diabetes. E aí o Instituto dá o acolhimento e ensina essas pessoas a reaprender a viver, como isso se dá. A reabilitação. Então ele é acolhido, né? E 1, 2, 3 vezes ele vai e fica conversando comigo, né? A família inteira, às vezes vão 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Aí nós damos acolhimentos, ensinamos como trabalhar com eles. Aí começamos no início de perguntar quais as dificuldades que ele está tendo. Como é a organização da casa, né? Como está sendo organizada a casa para essa pessoa. Porque é um novo ser. De repente você enxerga tudo. Aí você chega aqui, você aí perde, né? Perde a noção de espaço. E seu cérebro não está acostumado a... Não está acostumado. Aí o que vai acontecer? Você tem que voltar a começar a entender a sua casa. Porque na hora que você perde a visão, e no passar do tempo, você vai esquecendo se não for mostrado os ambientes. Então, Sim. Você faz uma reabilitação, por isso chama-se reabilitação. Reabilitar. Aí você reabilita aquela pessoa, tirando objetos que estavam no caminho da casa, né? Do espaço dele, o quarto, como era o quarto, etc, o sentido de toda a casa, né? Então, vai se organizando junto a essa pessoa, com essa pessoa, para que ela vá formando o conceito de como está sendo organizada sua casa, suas roupas, né? Organizar suas roupas e toda a vida dele. Para ela poder, sozinha, ir lá e saber onde está a camisa, onde é que está um short. Ser cego não é ser uma pessoa inútil. Sim. Muitas pessoas acham que cegou, não, tem que ficar sentado ou deitado numa rede, em uma cama, seja em que for. Se ele for para o instituto, ele aprende a ser totalmente independente, até o direito de ir e vir sozinho. Sim. Se ele ficar em casa, ele vai ter todo um comprometimento e vai ficar uma pessoa totalmente perdida em casa, não sai de casa, por quê? Porque ele não aprendeu a ter sua independência. E desenvolve um medo. E aí começa a ter medo, né? E começa as complicações. E aí, gente, é importante esse detalhe, né? A gente fica muito triste quando a gente vê alguém que perde a visão e se entrega, né? Vamos falar assim, a escuridão.
Porque quem enxerga só imagina, quem não enxerga que vive na escuridão. Porque... E quem já enxergava, É. aí depois diz, eu não posso mais ver a luz. Porque às vezes a escuridão não é só para quem é cego. A escuridão é para as pessoas que não querem ver o mundo como ele está, ou como ele é. Sim. Né? Tem muitas pessoas que vivem na escuridão. Eu... Não é só as pessoas cegas que têm escuridão no mundo. Tem pessoas cegas, quando ela é bem trabalhada, né? Bem orientada, elas passam a ter um conhecimento tão profundo da causa, melhor do que as pessoas que dizem que têm visão. E eu faço muito teste com as pessoas que chegam no instituto, que entram na minha sala ou em qualquer lugar que me encontra, e ela fica dizendo, não, ele perdeu a visão, ele não sabe de nada. Aí eu digo, agora você vai fazer o quê? Você vai me dizer, sem olhar para lugar nenhum, se você observou o que está em sua volta, Sim. Como é o lugar que você chegou? Você entrou, como é a entrada do instituto? Eles não sabem. Eles sabem que abriram a porta, abriram um portão, mas não sabe caminharam, ficou essa porta, o mas formato ele não da sabe o maçaneta. formato da maçaneta, não sabe, né? Entra na sala, eles sentam, não observa se sentou na cadeira de plástico, sentou na cadeira confortável, só sentou e acabou. Então, eu faço muito teste com a família. Aí você mostra para essa pessoa que ela também não sabe de nada. Ela também tem uma deficiência. É porque assim, ela tá vendo, mas ela não sabe. A deficiência de não olhar em volta dela, né? Aí eu digo, olha, ele é cego porque ele perdeu a visão. E você é cega porque você não tem o conhecimento de olhar em sua volta. Você observa que quando eu entrei aqui no seu estúdio, eu comecei a observar as coisas. Porque é necessário você chegar nos lugares, pode ser você seja até reconhecido como curiosa, mas você não é, para você não é curiosa, é para você conhecer o ambiente que você está. Quem desenvolve muito isso é policial. Policial investigador. Os investigadores. Aí eu falo com muita propriedade. Eu estou aposentada, né? Mas quando eu estava trabalhando, aí logo quando eu me aposentei, as pessoas diziam, você não está mais na ativa, você não precisa ficar olhando ao redor. Mas policial desenvolve isso. Precisa, onde chegar, olhar ao redor, o que tem na entrada, na saída, como é que sai, os acessos, tudo, e o que tem ali em volta. Então, você falando isso aí, me veio muito esses momentos que a gente vive. Sim. Quando a gente vai fazer uma investigação e depois se torna no cotidiano. Você tem que olhar tudo ao seu redor. Isso deveria ser no dia a dia, todo mundo. E não só diabetes, né? Tem muitos problemas, né? Muitos acidentes, né, de tiro. Sim, que perde a visão. No trânsito, né? O trânsito também causa muito, né? As causas são muito grandes. Às vezes uma queda, uma pancada na cabeça pode atingir a visão, uma cirurgia. Uma cirurgia. Tem uma moça lá no instituto, ela estava hoje lá. Ela perdeu a visão, perdeu um pouco da audição, uma cirurgia que ela fez e pegou um vírus, uma bactéria. Sim, e dessa bactéria, ela fez muitas cirurgias, ficou com dificuldade de caminhar, perdeu um lado direito da audição e ficou totalmente cega. Sim. Né? Por causa de uma bactéria no hospital. Né? Então, as causas são... Muitas causas. Muitas, E outra coisa, a história do deslocamento da retina. Sim. Muita gente pensa, brinca muito, acha que isso não cega. E numa ladeira, né? Vai num carro, aí acha bonito quando desce, né? Que sentimos aquela emoção de descer. Aquilo ali você pode... A ladeira de Marpas. Aquela ladeira de Marpas, uma moça que trabalhava na Secretaria da Saúde, ela cegou descendo ali. Nossa. Neide foi. Todo dia descia, ela dizia que estava indo do emprego com as amigas e achava bacana, todo mundo ria, gritava no carro, né? E nesse dia ela saiu sozinha. Foi dirigir. Quando foi, ela teve a mesma emoção, mas no meio da descida, ela já foi perdendo a visão. Aí ela foi parando o carro devagarinho e teve um descolamento de retina. Então, muitas brincadeiras, pulos, né? Tem crianças que a gente vê as crianças pulando, virando cabeça, né? E muitos tipos de brincadeiras violentas
É. Aquelas brincadeiras que os pais fazem, jogar a criança Sim, pra cima. aquilo ali é um perigo muito grande. É, né? Aquela criança ela pode ter um problema no cérebro, né? Eu estava vendo essa semana, ontem mesmo eu estava lendo que as pessoas pega a criança e fica balançando a criança, né? Para a criança sorrir, levanta, né? A criança Joga, até o alto segura, joga. Aquilo ali, naquele momento ele pode tornar-se aquela criança pode se tornar uma criança com deficiência. Então, algumas deficiências podem ser desenvolvidas por uma São brincadeira e os pais nem sabem. Adquiridas. Desenvolvidas não, adquiridas. E os pais nem sabem. Nem sabem a razão. Depois que ele vai para o médico, ele não conta, aí o médico, se for esperto, começa a perguntar, como é que você lidava com essa criança? Né? Aí a criança tem um descolamento de retina, né? Aí, um impacto no cérebro. Aí, se o médico tiver curiosidade de perguntar como é que eles cuidavam daquela criança, vai descobrir que ela ficou cega ou vai ficar cega por causa de tipo de brincadeiras. E tem as doenças. É muito bom a gente falar isso. E tem as doenças que as pessoas já nascem, né? O glaucoma. Você pode adquirir, né, o glaucoma depois de idoso, quando é idoso, e tem um glaucoma congênito, né? Sim. Tem muitas crianças que nascem com glaucoma já. Sim. Gleide, e casos assim que você estava falando há pouco, que tem pessoas que você vê bem-sucedidas, você acolheu quando ainda eram crianças, né? Então, assim, quais são as suas maiores dificuldades? Quais são os maiores desafios que se encontra para ajudar uma pessoa que perdeu a visão? Eu acho nenhuma. Nenhuma. Depende dele, e se ele não quiser, eu faço com que ele aprenda com amor, com dedicação, com respeito, até ele entender que ele precisa. Ele precisa entender, Ele precisa entender e receber, e muitas vezes eles ficam dizendo, não posso. Eu digo, você pode, vamos fazer um pouquinho? Fica aqui comigo um pouquinho, vamos devagarinho, fazendo que você consegue, depois eles fazem. E casos de desistência? Desistência eles tem, mesmos. Mas eles, às vezes não são eles que desistem. Quem desiste é a família que não tem coragem de levá-lo. Acha incômodo andar com pessoas cegas. E as pessoas perguntarem que a maior parte das pessoas que têm a pessoa cega é quando pergunta, ele é cego? Né? E aí a pessoa fica com vergonha. Fica com vergonha como a cegueira fosse um crime. Como se fosse culpa dele. Culpa dele. Ou algo que manche. Que manche a índole dele. Ou da família. Ou da família, né? Muitas pessoas escondem seus filhos cegos. Né? Tem pavor quando entra no ônibus, que as pessoas perguntam, querem dar cadeira para eles, e diz, coitadinho do ceguinho. Mas porque as pessoas não se acostumaram a conviver com pessoas, né? Tinha um menino lá da praia, no litoral sul, que ele nasceu cego e ele vinha para o instituto. E às vezes, aí ele foi crescendo, depois eu vi adolescente, ele andando sozinho na rua para vir pegar o ônibus, para vir para Natal. Praia. Búzios. Búzios Paulo Henrique. Paulo, eu não lembro o nome, mas eu acho que é esse mesmo. Paulinho. Paulo, é o nome do cantor. João Paulo. Não, é aquele desse cantor que era uma banda. Depois eu lembro. Depois a gente lembra. Mas tem um menino que eu achava interessantíssimo. Ele estudou. Até 2015. Ele estudava e ele vinha. Teve uma época que a mãe trazia, eu via ela passando com ele para ir pegar ônibus. Sim. De início, ela pegando na mão dele, mais na frente já era ela andando e ele com a mão no ombro, ou dela, ou de alguém, do irmão, de alguém. E depois eu já vi ele indo sozinho. A gente morava ali, acompanhou o desenvolvimento desse menino. E isso é algo muito lindo, muito gratificante. E aquela criança, ele chegou bebezinho. Também ele foi meu aluno na estimulação e foi meu aluno na sala de aula, que também fui professora de sala de aula. Aí ele estudou até 2015. Ele terminou letras agora. Sim, olha que coisa interessante e vitoriosa. E ele já pode dar aula agora, você terminou letras. Eu acho que se ele não tiver fazendo... Porque assim, quando eles não fazem concurso, eu digo para eles que fiquem dentro da universidade e vão fazendo especialização. Mestrado. Mestrado, aí eles chegam
Chegam a lá. um nível muito elevado. E tem um menino, vamos falar um pouco aí dessa quebra de preconceito. Hoje parece que as pessoas estão tentando, né? Algumas por modismo, mas outras tentam mesmo evoluir. Paulo Ricardo, da banda RPM. Paulo Ricardo é mesmo. E aí vai quebrando um pouco esse preconceito. E a gente vê, tem um rapaz aqui de Natal que é influencer nas redes sociais. E ele grava vídeos e já foi para Globo, já foi para... Ele foi... ele passou por lá pelo Instituto? Ele foi quando era pequeno, mas como a mãe dele, a Daniela, né, queria muito que ele ficasse, é o filho do dono da Casa de Apoio à Criança com Câncer. Eu não de Rio sabia. de Campos, Eu até sigo ele na internet. Aí ele foi para o Instituto quando era pequeno, mas a mãe dele não teve domínio de deixar ele dentro da instituição. Sim. Né? Porque ele dizia que ali só tinha criança pobre, não queria contato com as crianças. Aí a Daniela chorava muito, dizia, Gleide, eu tenho tanta pena de meu filho não querer ficar na instituição. Mas ele desenvolveu... Aí ele foi, né? Saiu do instituto, bem pequeno mesmo, ficou na estimulação, mas ficou pouco tempo. E foi pelo mundo lá fora, aprendeu alguma coisa. Mas teve uma base lá. Teve uma base no Instituto, né? Teve a base, que é o mais importante para o desenvolvimento de alguém, a base. Aí ele teve um agradecimento, um agradecimento muito grande por o Instituto ter passado. Ele não ficou, mas ele foi agraciado, o Instituto foi agraciado, né? Sim. Porque ele foi Luciano Huck fez o UOL, né? Sim. Ele perdeu tudo, mas Luciano Huck abriu uma vaquinha e adquiriu um valor em dinheiro para o Instituto de Cegos. Que coisa! Foi. Com a vaquinha online. Online, foi. Luciano Huck. Foi, abriu, né? A vaquinha. Olha como foi importante. Talvez ele, quando criança, não tinha compreensão. Ele não tinha compreensão, ele não teve interesse, mas agora, ele cresceu, quando adulto, ele reconheceu. Ele reconheceu e foi muito válido. Nós agradecemos muito, até hoje, ele ter tido essa atitude, né? Sim. De ter feito isso em prol da instituição. Sim. Que é uma instituição... Tem carência de muita coisa, mas o amor vence tudo no Instituto. Sim. Eu digo que muitas vezes o Instituto é uma casa de um pai com muitos filhos de salário mínimo, mas existe tanto amor, tanta dedicação, tanto respeito que consegue vencer todas as dificuldades que a vida nos dá. Então, o Instituto recebe doações? Muitas doações, vamos divulgar. Como é que alguém pode chegar e fazer uma doação? Existe uma campanha, a pessoa vai lá? Tem o telemarketing. Sim. E eu esqueci de trazer o Pix. Mas Sim. eu vou mandar o Pix para você. Mas manda que a gente bota Eu mando conjunto com as fotografias para vocês colocarem. Sim. O Pix. E é muito importante ajudar o Instituto de Cegos. Cada pessoa que der R$10, R$5 no Instituto, ele está salvando uma criança das dificuldades na vida que ele tem. Sim. E o Instituto, ele serve o café da manhã, não importa quantas pessoas venham com a criança ou com o adulto, às vezes vem 3, 4, 5, 6 pessoas que querem conhecer o Instituto, vem dos interiores, todo o Rio Grande do Norte nós atendemos. E tem o almoço, tem o lanche dos atletas, né, que nós temos o Gobol, que somos muito... Nós recebemos muitas medalhas, eles viajam muito. Sim, inclusive hoje eu conheci a filha de um professor do Gobol, que eu passei na loja, no shopping, eu disse, eu tenho que ir, eu estou apressada, que eu tenho um podcast, vou gravar. Aí disse, e com quem é? Eu falei, ela fez, meu pai dá aula lá no Instituto. Eu achei isso tão legal. Ela disse, eu vou dizer para o meu pai assistir. Sim. E já vai divulgar que ele é professor do Gobol. E temos deficiente visual, atletas olímpicos, né? Temos muito. Aquelas meninas cegas, todas foram alunas do Instituto de Cegos. É mesmo? A Thalita. Sim. A Thalita, ela foi com 7 meses. Ela também foi minha aluna na estimulação essencial. A Rose Cleide, parece que ajudou o karatê, também é medalhista.
Passou também na estimulação. Ficou até terminar o quarto ano primário, de primeiro a quarto ano, né? Viviam dentro do Instituto Cegos. Então, esses para atletas deficientes visuais, todos passaram pelo lá. Instituto de Cegos. São vencedores. E são vencedores. São vencedores, porque só em passar por lá, ter a base, aprender essa independência já é uma vitória. Porque você já está vencendo as dificuldades e preconceito, às vezes, da própria família. Né? Porque a família fica com medo e não sabe se vai. Aí já vence. E aí desenvolve uma atividade de competição, né? E vai competir, a gente vê muito longe, em competições mundiais. E nós nos dedicamos muito, nós levávamos, até as mães vestiam a roupa do karatê, que nós tínhamos karatê, e elas lutavam. Então vamos dizer, quais as atividades esportivas que vocês estimulam lá? O que é que tem? Eu sei que o goalball já é bem famoso. Já está muito famoso, muito. Agora mesmo eles estão indo para Recife, hoje é uma pessoa. Sim. Depois vão para a Bahia. Sim. Nós temos o karatê, temos a dança, né? Que chama-se dança na escuridão. Sim. Que são os cegos que dançam, cego com cegos, muito interessante a dança. Interessante. Eu quero ver um espetáculo desse. Eles têm a dança, o judô e a educação física já preparando, e o goalball para aquelas crianças que depois de 11 anos já vão começar a treinar na quadra. Sim. Para futuramente ser jogadores de goalball. Se quiser, pode ser jogadores e competir. E eles gostam muito de jogo. O Brasil é o país de futebol. E nós estamos... ainda não temos o futebol de 5, porque não temos campo adequado para eles. Senão nós já tínhamos feito o campo, o jogo de futebol de 5 para eles. Para quem não sabe o que é o goalball, é como se fosse o futebol, o futsal. Na muito quadra, parecido, É como se fosse, né? Só que a bola, ela tem um guiso. E ela é muito pesada, parece que ela pesa 1,7 kg. É uma bola muito cara. A trave e tem um guiso dentro, sim, né? E joga 3 pessoas com 3 pessoas. Sim. Né? 2 times de 3. 3-3. Sim. Muito interessante. Olha só. E é muito bonito. Agora, dia 8, nós iremos, o dia 8 vai ser o dia do Braille. E nós dia 8. 8 agora, próxima segunda-feira. 8 de abril, dia do Braille. Dia do Braille. E nós vamos fazer uma exposição sobre o Braille. Onde vai ser essa exposição? Lá no Instituto de Cegos. Vai ter o Braille, a exposição do Braille, vai ter a exposição do goalball. Alguns alunos que as escolas vão visitar o Instituto e vão participar do jogo na hora do goalball. E fazer as atividades necessárias que eles tiverem lá. Vai ser no dia 8 mesmo, na segunda-feira. Na segunda-feira, a partir de 8 horas, vai ser aberto ao público. Vai ser um dia festivo. Festivo para que as pessoas comecem a entender como viver com pessoas cegas. Como é que vive a pessoa cega. Sim. E o que fazer quem quer visitar, quem quer conhecer o Instituto? Como se dirigem, como é que faz? Vai até o Instituto de Cegos. Qualquer dia. Se não, liga 3211 1030. 3211 1030. E fala que quer visitar o Instituto, que nós marcamos, a pessoa vai. Agenda. A moça lá agenda e a pessoa faz. Vai conhecer. Qualquer pessoa visita o Instituto, não tem problema nenhum. Então, pessoal, vamos conhecer. É importante. Se você tem alguém com deficiência, se você não, conhece, né? Ou não, né? Quem tem é importante ir para incentivar, né? E se você mesmo não tendo, que você vá conhecer, que você possa fazer doação, que você possa divulgar para aquelas pessoas que não têm conhecimento e que não sabem. Pode até encontrar um socorro ali que não imaginava que tinha. Eu ouvi um jovem dizer, né, que a vida dele começou depois que ele se tornou cego. Verdade. Porque ele foi para o instituto. Ele era aquela coisa, ele enxergava as coisas, mas ele não via o mundo. E aí lá no instituto ele aprendeu braille. Lá no instituto ele aprendeu a tocar teclado. É verdade. Eu vou mandar o link para ele, ele vai ouvir, e a família também, até mandar um beijo para Diá. Minha filha era pequenininha,
né? E ele uma vez levou o teclado lá para casa e ela botou o nome de o cego dos teclados. Ele ficava tocando e ela pequenininha falava isso. E aí eu fui conversar com ele, eu disse, como é, e o caso dele foi de diabetes. E como é que começou? Ele disse, olha, minha vida é outra depois que eu pensava que estava terminando porque eu fiquei cega e, na verdade, começou uma vida nova. É verdade. Então, esse depoimento é muito importante. Desde que eu ouvi isso, eu fiquei com essa coisa do Instituto na cabeça, né? E esse podcast é novo, a gente começou em dezembro, e eu sempre vinha com esse pensamento de trazer alguém para conversar, para a gente incentivar as pessoas a irem se reabilitar, né? É verdade. E há um mito muito grande das pessoas com deficiência, né? Todas as pessoas que não têm entendimento acham que todo mundo que é cego tem que aprender a tocar sanfona ou tocar teclado. O teclado. Ele só aprende a tocar sanfona, teclado ou violão se ele tiver o dom e tiver Se interesse de aprender. Se ele não É. gostar, ele também não é obrigado a aprender, né? Nós temos escola de música lá, porque as crianças gostam muito de cantar, né? De se apresentar. Aí nós temos a sala de música. Vai tocar teclado, senão eles vão cantar, eles vão dançar, quem escolhe, né, o que eles querem fazer. Sim. Mas que não é obrigado, não. É porque, assim, você não tem um dom... É um tipo de atividade que você não paga a sua filha para ir para uma escola. Se ela gostar de música, você não leva ela para a escola de música? É a mesma verdade? coisa. Se ela gostar de jogar futebol, você não leva ela Só para vai jogar ser futebol? diferente a metodologia. Que não é nem tão diferente, né? Porque usa muito a audição, né? Não. Para música. A música, não, as pessoas também, outro mito, né? Sim. Que as pessoas têm que desenvolver a audição. Não, ele precisa ter concentração e atenção. Entendeu? Atenção e concentração, que nós não temos, que enxergamos. Sim. Né? De estar no lugar, observar o barulho, né? Os movimentos, e ter toda essa atenção, a concentração para ter atenção. Concentrar. Aí o que acontece? As pessoas cegas, elas se concentram porque elas param mais. Elas ficam mais paradas. Então, para elas viverem e caminharem, elas têm que observar o espaço onde elas vão. Sim. Porque se elas forem caminhando na circulação do Instituto, eles vão ficar observando se vem alguém. É tão interessante que eles se concentram tanto que eles sabem os passos das pessoas. Como usar a bengala. O barulho da bengala eles já conhecem. É fulano tal que vem chegando aí. Eu conheci um cego numa cidade chamada Massaranduba, num povoado, Massaranduba de São Gonçalo. E esse cego, ele andava assim, batendo palma. Eu não sei se ele passou lá no Instituto ou se ele desenvolveu. E ele andava, quando ele andava sozinho na rua, andava batendo palma. E é interessante que ele ia, aí vinha uma pessoa que ele conhecia, ele dizia, oi fulano. Aí a pessoa dizia, como é que ele sabe que sou eu? Então, ele identificava todas as pessoas. Aí tinha gente que dizia, não, ele não é cego, não. Isso não... Eu lembrei disso agora. Eu ia para casa da minha mãe, que ela morava lá, e esse cego andava na rua. Aí uma vez eu vi, eu não sabia que ele era cego, ele vinha andando e batendo palma. Aí eu disse, mãe, por que aquele rapaz está batendo palma? Andando, batendo palma. Ela fez, não, ali é para ele se orientar. Que batendo palma, ele vê se chegou na rua. Aí ele dizia para as pessoas, né? Porque perguntavam a ele. Ele dizia, não, aí eu vejo se eu cheguei na rua que eu vou dobrar. Se eu cheguei, eu vou aqui andando, tem um muro. Acabou-se o muro, eu sei que é um lugar aberto. Mas ele batia na parede? Não, ele andava batendo palma. Ele não batia em nada. Ele andava como uma pessoa normal, tanto que tinha pessoas... Normal, gente, não vamos usar esse termo. Como uma pessoa dita normal, típica. Porque uma pessoa é normal, porque não enxerga, mas ela é normal. Ele andava na rua e tinha direcionamento. E ele andava aqui no cantinho da rua. E ele não tinha bengala, não andava com ninguém. E ele reconhecia quem vinha andando e ele sabia quando ele ia dobrar na rua. Ele não batia nas paredes. Porque essa pessoa ele tem uma boa direção, né? Ele deve ter andado com alguém. A pessoa deve ter dito a ele como era a rua. Ou ele nasceu, ele enxergou, né? E já ele formou o conceito de onde era. E ao conversar, né? Ele podia perguntar, houve alguma mudança nas calçadas? Houve uma mudança na rua? Sim. E a forma dele bater palma é para chamar a atenção de quem vinha. Porque ele podia ser acidentado. Porque a pessoa que anda
sem bengala, não é para bater palma, é para andar com movimento, os braços assim. Sim. Então ele não teve. Isso Ele não fazia teve, intuitivamente. ele fez, foi uma forma dele Ele desenvolveu. desenvolver, né? Mas que não é correto. Pois né? ele andava batendo palma. Porque primeiro você tem de criança, como eu já falei, usar a bengala, ser orientado através da bengala, né? Tem a forma de andar de bengala. Não é pegar a bengala, qualquer pessoa pode pegar a bengala e sair andando a sua gente vontade. vê que tem um movimento. Tem todo um movimento, né? Tem todo um movimento a bengala. Então, ele aprendeu porque ele conhecia o ambiente. Sim. Ele nasceu lá. Era um povoado interior. Um povoado, né? Um espaço lá. pequeno. Então, ele aprendeu essa forma de andar nesse movimento. E ele já sabia os passos das pessoas. Ele dava para chegar e como as pessoas andavam. E como as pessoas andam. É porque, ele devia ter uma concentração muito grande e atenção. Ele ia batendo palma. Mas ele ficava observando quem vinha. Isso. Ou a forma de falar, de respirar. Se estivesse muito próximo dele, ele ia observar a respiração daquela pessoa. É algo que desenvolve com o Eu tempo. lembro que eu estava uma vez num curso e teve um intervalo e ficamos umas 6 pessoas dentro de uma sala conversando. E chegou uma pessoa cega nessa sala para perguntar quantas pessoas iam fazer o curso. Sim. E muita gente ficou calado. Falaram no máximo 2 pessoas. Sim. E tinha uma porção de pessoas lá. E só falaram no máximo 2 pessoas. Aí ele pegou e disse assim, por que as outras pessoas não falam? Porque tem tantas pessoas nessa sala. E ele cego total. Incrível. Mas por que ele fez isso? Porque ele parou. Escutou a respiração. Ele ficou observando a respiração e sabia que não tinha só uma pessoa ali. Tinha várias respirações. Respirações diferentes. É como esse rapaz que bate palma. É interessantíssimo. E aí é onde a gente vê a capacidade do cérebro humano. É cérebro. Basta você estimular. Só querer, né? Você querendo, você vai estimulando e você vai desenvolvendo capacidade que você nem imaginava que tinha. É verdade. Gleide, a gente passa a tarde todinha batendo papo, entra pela noite e a gente... É muito interessante o tema. A gente já está com o tempo aí exaurindo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias de pessoas cegas. Porque às vezes a gente vê as famílias não dando importância. E também, eu queria que deixasse para as famílias, mas a mensagem que você quiser também, tem a total liberdade. Assim, o que é que você tem a dizer para as pessoas? Mas algo especial para as famílias. Eu acho que toda família que tem uma pessoa cega ou que está cegando, né? Que o médico vai ao oftalmologista, o oftalmologista diz que vai perder a visão, acredite no que o médico está falando e procure o Instituto de Cegos, que é muito importante. É um abrir de portas que faz com que essa criança, a criança, o adulto ou o idoso, não vá passar tanto constrangimento, não vá ter tanto sofrimento junto à família e nem deixar essa pessoa totalmente isolada do mundo, por motivo de não ter conhecimento que existe o Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos para reabilitar essa pessoa. Muito bom. Eu bati nessa tecla da família porque eu sempre acho que a família é a nossa base primeira, é a nossa estrutura. E é muito triste, é muito doloroso ver uma pessoa que fica cega depois de adulto e essa pessoa achar que se tornou um peso para a família. Essa pessoa que fica cega, que perde a visão depois de adulto, que tinha uma família que ela controlava, que ela acolhia, que ela levava para todos os lugares, fazia de tudo por esposa, filhos e netos. E hoje, por perder a visão, ficar em cima de uma cama ou na cadeira do papai. E mais interessante é que as pessoas chegam e dizem assim, ela ou ele cegou, mas eu não posso ficar com ele. Porque eu tenho filho, tenho marido, tenho minha casa para tomar conta. Tenho minha vida. Tenho minha vida. Como aquela pessoa passasse a ser inútil porque perdeu a visão. Ele não é inútil.
Ele é um ser como qualquer outro. Precisa só de uma pequena orientação. De ajuda. Aí eu fico muito triste, né? Eu sou acolhedora e escuto muito, 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 muito. Eu tenho muita tristeza por conhecer alguém assim. Eu escuto isso todos os dias. Eu não posso tomar conta dele. Porque eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho. Aí eu digo, aí eu volto, né? Paro um pouquinho e digo assim, e se fosse o inverso? Se fosse você? Né? Você será que seu pai ou sua avó, sua tia que está aqui, faria com você? Será que ele deixaria você ficar chamando e dizendo assim, traga meu remédio, traga meu remédio, e você sentado ali do lado, bem caladinho e nem se mexer, você faria isso se fosse você doente? É que é muito mais fácil você orientá-lo, né? Porque ele vai ter a independência dele, né? Ele não precisa de ninguém dar banho. Ele não precisa de comer, a pessoa botar comida para ele, porque se você for para o instituto, ele é orientado, né? A se alimentar sozinho. A posição na mesa. A posição na mesa, né? Como colocar, né? O prato tem que ser como fosse um relógio. Isso. Os pontos, né? O 6, o 3, o 9, o 12. E a organização do alimento. Colocar o talher adequado, né? O copo depois do prato, né? Como aqui fosse o prato e aqui seja o copo. Sim. Aí aqui o prato, ele fica aqui. Quando ele vem com a mão, ó, 12 a mão, e fazer com que ele faça isso aqui, ó. Sim. Já vai lá. É uma questão de educar. De educar. E é tão fácil, treino, né? De treino. É um treino. Então, para as famílias que têm pessoas com deficiência, seja ela qual for a deficiência. Seja qual for a deficiência. Né? Porque hoje em dia tem muito. Deficiência intelectual, deficiência física, né? De cadeirante, seja lá qual for a deficiência. Pense, eu gostei muito disso que você falou, e eu vou falar isso muitas vezes quando eu me deparar com situações. Se coloque no lugar, pense, e se fosse você? Essa pessoa que você está deixando de ajudar, ela lhe ajudaria? Só pense nisso. A gente não pede nem que pense em tudo que essa pessoa já fez. Só pense que se você estivesse no lugar inverso. Ou amanhã, né? Ou amanhã. Então, gente, ninguém está livre. Nós não somos infalíveis. Ninguém está livre de passar situações como essa. Vamos aprender mais sobre. Visitem o Instituto de Cegos, visitem outras clínicas de pessoas com deficiências e outras instituições, como tem a APAE também, né? E tenham mais empatia e sejam mais humanos. Né? E é tão fácil você se aproximar de uma pessoa com deficiência. Se ele tiver com uma dificuldade, é só perguntar: o que você deseja? Você quer ser orientado? O que é que você precisa? O que é que você está precisando? Precisando atravessar a rua? Está precisando ser orientado para onde você vai? Você vai para qual lugar? Usar a sua direita, a sua esquerda, a sua frente. Porque eu posso dizer, vá para frente de quem? Quem não enxerga. Para frente de quê? De quem e de quê? Né? Vá para a direita de quem? Né? Aí você, todas as vezes, você ou quem quer que seja, diga, vá para a sua frente, vá à sua esquerda, à sua direita. Sim. Né? Porque a pessoa tem uma orientação. Interessante, orientar. Então, Gleide, muito obrigada. Eu estava aqui sem saber quanto tempo passou, porque a gente mergulhou no assunto. Eu queria falar muito mais sobre isso. Vou visitar o Instituto. Pode visitar. Né? Vamos colocar depois aqui o GC, colocar um Instagram, tem um Instagram, um Instituto. Nós temos Instagram, temos tudo. Vamos colocar um Instagram, vamos colocar endereço, Pix, para quem quiser colaborar. E eu quero lhe agradecer por estar aqui e dizer assim, não sei nem se seria parabéns pela missão ou obrigada pela missão. Porque você contando sua história, está claro que a sua missão aqui na Terra é essa. E, diga-se de passagem, muito bem, né, cumprida. Você já cumpriu várias missões e vai continuar cumprindo. Então, obrigada por desenvolver tão bem essa missão. Vou agradecer em nome de todos que já foram acolhidos por você. Muito obrigada.
hoje nós somos uma instituição que tem uma boa apresentação, tanto física como humana, e é isso. Nós estamos aqui para oferecer todos esses serviços à comunidade gratuitamente, oferecendo o melhor que nós podemos oferecer para que do Instituto de Cegos saia pessoas que sejam capazes de serem incluídas na sociedade e que mostre realmente que o cego pode, só precisa de oportunidades. Gratidão por tudo. 35 anos de trabalho, mais 35 anos com muito amor, muita dedicação e muito respeito. Eu fui escolhida por Deus para fazer um trabalho tão digno e tanto respeito a essas pessoas tão carentes. A sociedade tem necessidade de entender as pessoas com deficiência não por piedade, e sim fazer com que eles cresçam na vida e mostrem à sociedade que eles são capazes, são médicos, são advogados, são professores, e é através da instituição